Aqui estamos caminhando pelo lado estibordo da arca. E aqui está o meio da estrutura e vocês podem ver o quão imensa a arca teria sido. O mundo foi ensinado que a Arca de Noé era apenas uma lenda, uma história antiga, transformada em fé. Agora, cientistas que exploram uma câmara selada no Monte Ararat afirmam ter finalmente entrado em uma estrutura que corresponde à descrição. O que eles registraram naquelas salas escuras e congeladas não foram restos de animais ou vigas vazias, mas algo muito mais estranho. O que poderia ser isso que mudará tudo o que pensávamos saber, a descoberta da Arca. Por muitas gerações, as pessoas falaram sobre um navio gigante da antiguidade, mas a maioria acreditava que era apenas uma lenda. No entanto, tudo mudou quando um grupo de cientistas decidiu estudar uma forma estranha escondida nas montanhas do leste da Turquia. Esse lugar isolado ficava longe das cidades movimentadas, situado nas terras áridas e acidentadas perto do Monte Ararat. Quando as pessoas observavam a região de avião, podiam ver que ela tinha um formato oval alongado, semelhante ao contorno de um enorme barco congelado na terra. Os moradores locais comentavam sobre isso há anos, mas só recentemente os cientistas decidiram analisá-la cuidadosamente e verificar se aquele lugar poderia ser algo especial. A formação geológica foi batizada de Sítio de Rupinar. Tinha mais de 150 metros de comprimento. Algumas pessoas diziam que essa medida correspondia à descrita em antigas histórias. Ninguém podia afirmar com certeza o que realmente era, mas o formato despertava a curiosidade de muita gente. Em vez de ignorar as histórias antigas, uma equipe de pesquisadores decidiu usar novas máquinas para ver o que havia sob o solo. Eles trouxeram equipamentos e câmeras especiais capazes de enxergar através da terra e das rochas. Quando a equipe iniciou as varreduras, eles pensaram que veriam camadas rochosas normais. A área era repleta de montanhas argila e formas estranhas criadas pela natureza, mas as imagens que apareceram em suas telas os surpreenderam. Os sinais revelaram linhas longas e retas que não pareciam rochas e terra comuns. No interior, a formação apresentava padrões que pareciam organizados e perfeitos demais para serem aleatórios. As formas pareciam longos corredores atravessando o centro, quase como se a terra escondesse a estrutura de algo construído por pessoas. As varreduras também mostraram seções que pareciam níveis empilhados, uns sobre os outros, lembrando aos pesquisadores um edifício com diferentes andares. Para os pesquisadores, era estranho que tais espaços pudessem se formar naturalmente com essa forma e posição. Eles também encontraram o que pareciam ser áreas internas separadas quase como salas delimitadas por linhas retas. As imagens estavam desfocadas e precisavam de mais estudos, mas fizeram a equipe acreditar que estavam diante de algo mais do que simples rochas. O interesse aumentou ainda mais quando analisaram o solo do interior da formação. A terra retirada do interior do solo continha mais matéria orgânica do que a terra externa. Isso significa que o solo interno apresentava mais vestígios de coisas que um dia estiveram vivas, como madeira ou outros materiais que se decompuseram lentamente. Algumas amostras também mostraram quantidades diferentes de certos minerais, como potássio, e o solo era mais ácido do que o terreno ao redor. Até mesmo as plantas que cresciam sobre a forma eram ligeiramente diferentes das plantas ao redor. Isso sugeria que o que quer que estivesse sob o solo poderia estar alterando o comportamento do solo, mesmo depois de milhares de anos. Os pesquisadores também examinaram pedras próximas que tinham o formato de blocos gigantes com buracos perto do topo. Essas pedras estavam espalhadas pela área e os moradores locais acreditavam que estavam ali há séculos. Alguns exploradores antigos pensaram que essas pedras foram usadas para sustentar um enorme navio há muito tempo. Ninguém conseguiu comprovar essa ideia, mas a presença delas aumentou o mistério. Muitas famílias da região tinham suas próprias histórias transmitidas pelos avós sobre a estranha formação geológica e os objetos encontrados ao redor.
Seus relatos não puderam ser comprovados, mas demonstravam o quanto aquele local fascinava as pessoas que viviam nas proximidades. Anos antes, exploradores que visitaram a área afirmaram ter encontrado peças que pareciam madeira transformada em pedra ao longo do tempo. Alguns chegaram a afirmar que havia veios de ferro no solo que poderiam indicar a presença de pregos antigos ou pedaços de metal. Essas afirmações foram muito debatidas e nem todos os especialistas acreditavam nelas, mas ajudaram a explicar por que a área continuava atraindo a atenção de novas equipes de pesquisa. O governo turco tornou a área um local protegido décadas atrás, denominando-a Parque Nacional ligado à antiga história. Isso não comprovou as alegações, mas demonstrou que o terreno tinha importância cultural e histórica. As novas varreduras reacenderam esse interesse, pois sugeriram que algo incomum poderia estar enterrado sob o solo. Os pesquisadores que lideravam o novo projeto estavam entusiasmados, mas honestos quanto às limitações. Eles explicaram que as imagens indicavam algo estruturado, mas somente perfurações futuras ou testes mais profundos poderiam confirmar se a formação alguma vez abrigou uma estrutura de madeira ou algo construído por humanos. Muitas pessoas ao redor do mundo acompanharam atentamente na esperança de que a montanha pudesse estar escondendo um fragmento de um passado distante. Contexto da pesquisa sobre a Arca de Noé. Muito antes de existirem ferramentas modernas, exploradores e viajantes contavam histórias sobre formas estranhas e vigas de madeira antigas encontradas perto dos picos nevados da Turquia e da Armênia. Esses relatos antigos geralmente vinham de pastores de montanha, soldados ou aventureiros que diziam ter visto objetos incomuns após deslizamentos de terra ou quando o gelo derretia. Nenhuma dessas histórias pôde ser comprovada, mas elas despertaram a curiosidade de outros. As pessoas transmitiam essas histórias de geração em geração, mantendo o mistério vivo mesmo quando não havia provas concretas. No início do século XX, relatos sobre a montanha chamada Ararat começaram a se espalhar mais amplamente. Alguns alpinistas disseram ter visto uma estrutura escura enterrada no gelo. Outros descreveram cavernas cheias de vigas de madeira. Muitas dessas histórias vieram de pilotos ou soldados que sobrevoaram a região durante conflitos. Alguns afirmam ter visto um enorme contorno sob o gelo com a forma de um navio, mas o mau tempo, as guerras em curso e os equipamentos limitados impediram que retornassem para comprovar o que viram. Com o tempo, as pessoas perceberam que algumas dessas histórias eram uma mistura de mal-entendidos truques da luz e do clima, ou simples exageros. Mesmo assim, as histórias mantiveram o mistério vivo e despertaram a curiosidade de mais pessoas. Mais tarde, em meados do século XX, o interesse voltou a crescer. Durante a Guerra Fria, algumas pessoas acreditavam que satélites espiões haviam capturado imagens de uma forma semelhante a um barco no próprio Monte Ararat. A montanha era íngreme, coberta de gelo e extremamente difícil de alcançar. As tensões políticas também tornavam a visita perigosa para estrangeiros. Essas imagens de satélite causaram grande entusiasmo, mas cientistas explicaram posteriormente que a forma nas imagens provavelmente se tratava apenas de sombras rochas ou cristas de gelo. Ninguém conseguiu se aproximar o suficiente para investigar adequadamente, então, as alegações foram aos poucos desaparecendo. No final da década de 1950, um capitão turco chamado İlhan Durupinar notou uma forma oval incomum em fotos aéreas tiradas para fins de mapeamento. Essa forma não estava no pico gelado, mas em uma encosta mais suave, muitos quilômetros ao sul da montanha principal. O contorno parecia liso e semelhante a um barco assentado em uma crista formada por antigos fluxos de lama. Os pesquisadores visitaram o local na década de 1960,
mas acreditaram que se tratava apenas de uma formação rochosa natural. Eles explicaram que a região havia sido formada por camadas de lava-lama e água ao longo de milhares de anos. O levantamento inicial concluiu que a forma era interessante, mas não indicava ação humana. Após esses primeiros testes, o local voltou a ficar inativo. A maioria das pessoas se esqueceu disso. Mesmo assim, alguns exploradores ainda suspeitavam que o formato merecia mais atenção. Entre eles estava Ron Wyatt, cuja paixão pela história transformou o local em um dos lugares relacionados à arca mais comentados do mundo. Ele visitou a formação repetidamente no final da década de 1970 e na década de 1980. Coletou itens que acreditava estarem ligados a um antigo navio de madeira. Suas afirmações atraíram interesse mundial, mas os críticos argumentaram que suas descobertas eram minerais naturais ou formações geológicas mal interpretadas. Seu trabalho ajudou a trazer a atenção de volta ao local, mas ele permaneceu altamente contestado entre os cientistas. Enquanto isso, outras alegações de existência de uma arca começaram a surgir em diferentes regiões montanhosas. Alguns grupos afirmaram ter encontrado câmaras de madeira no alto da calota de gelo do Ararat. Mas quando especialistas examinaram as fotos, viram indícios de montagens ou cavernas de gelo naturais mal identificadas. Geólogos lembraram o público de que gelo e rocha podem formar estruturas que lembram cômodos ou vigas. Com o tempo, essas afirmações ruíram devido à falta de evidências que as comprovassem imagens inconsistentes ou testes pouco confiáveis. Arqueólogos enfatizaram repetidamente que encontrar a arca exigiria métodos rigorosos, amostras físicas, testes revisados por outros cientistas e um raciocínio geológico sólido, e não apenas fotos impactantes ou anúncios precipitados. Outro local que chamou a atenção foi o Monte Kuti, mencionado em alguns escritos antigos. Alguns pesquisadores argumentaram que a arca poderia ter aportado lá em vez do Monte Ararat. Eles apontaram para ruínas e antigas tradições na região. No entanto, essas teorias se baseavam fortemente em narrativas culturais, em vez de evidências científicas. Sem descobertas físicas, essas ideias permaneceram possibilidades em vez de provas concretas. Durante décadas, o mundo viu o mesmo padrão se repetir. Alguém anunciou uma descoberta. Fotos foram publicadas. Houve um breve momento de entusiasmo. Em seguida, os pesquisadores examinaram as evidências e encontraram problemas. Às vezes, o local era de difícil acesso para um estudo adequado. Outras vezes, as pistas eram fracas ou se revelaram mal entendidos. O homem chamado Ron. Ron Wyatt era um homem cheio de admiração e paixão. Ele não tinha formação em arqueologia e não estudou rochas ou sítios arqueológicos na escola. Ele trabalhava como enfermeiro em um hospital no Tennessee. Seu trabalho era ajudar a sedar os pacientes para cirurgias. Mas sua vida mudou quando viu uma foto na revista Life. A imagem mostrava uma estranha formação em forma de barco no leste da Turquia. Aquela forma ficou gravada em sua mente. Ele acreditava que poderia ser os restos da Arca de Noé. A partir desse momento, ele passou muitos anos de sua vida visitando o local e compartilhando sua teoria com as pessoas. As primeiras viagens de Wyatt à formação Durapanar começaram no final da década de 1970. Ele retornou repetidas vezes levando consigo outras pessoas que compartilhavam de suas ideias. Algumas pessoas conhecidas nas comunidades cristãs se juntaram a ele. Com o tempo, ele disse ter encontrado muitos tipos de evidências. Ele falou sobre ter encontrado vigas de madeira que se transformaram em pedra, pedaços de metal, que segundo ele eram peças antigas de navios ou pregos excrementos de animais que se transformaram em rocha e até mesmo cabelos. Ele usava detectores de metal e às vezes dizia usar radares para mapear o que acreditava ser um padrão de estruturas metálicas subterrâneas. Wyatt também apontou para enormes pedras esculpidas na área próxima. As pessoas costumavam chamá-las de pedras de ancoragem. Ele acreditava que essas pedras haviam sido usadas para sustentar um enorme navio.
Ao longo dos anos, ele e seus apoiadores construíram uma narrativa convincente. O tamanho da formação correspondia à descrição bíblica. Os materiais que ele encontrou pareciam ser compatíveis com a forma como os navios antigos eram construídos. As pedras ao redor da área pareciam estar relacionadas a uma grande embarcação. As afirmações de Wyatt causaram forte discordância entre os especialistas. Muitos cientistas e arqueólogos disseram que suas conclusões estavam erradas. Eles argumentaram que a madeira que ele relatou era, na verdade, rocha vulcânica. Os metais que ele encontrou com seu detector eram apenas depósitos minerais naturais que se formam em tais locais. A estranha formação não passava de uma anomalia. Não se tratava de um navio encalhado. Os críticos também afirmaram que os testes químicos mencionados por Wyatt poderiam ser explicados sem considerar a presença de um navio no local. Por exemplo, os níveis de carbono em suas amostras que ele alegava comprovarem a existência de madeira antiga estavam, na verdade, dentro da faixa normal para solos comuns, segundo alguns especialistas. Outros cientistas apontaram que os fragmentos de metal encontrados por ele poderiam ser simplesmente pedaços de ferro ou outros minerais criados por processos geológicos normais. Alguns chegaram a questionar seus métodos, argumentando que Wyatt não seguiu os procedimentos arqueológicos adequados e que lhe faltava treinamento. Sua abordagem pareceu informal demais e apressada em comparação com a forma como cientistas qualificados trabalham. A comunidade acadêmica não confiou em suas descobertas. Apesar de toda a controvérsia, o trabalho de Wyatt deixou uma marca profunda. Sua exploração apaixonada e as histórias que ele contou ajudaram a despertar o interesse público pelo sítio arqueológico de Darupinar. Ele compartilhou suas descobertas em livros que escreveu, vídeos que produziu e palestras que proferiu para grupos religiosos. Construiu pequenas maquetes do que acreditava ser a aparência da arca com base no que observou. Ele acreditava profundamente em suas descobertas e trabalhou arduamente até sua morte em 1999. Ele jamais desistiu de sua missão. A história não terminou com Ron Wyatt. Seu comprometimento apaixonado inspirou outras pessoas a continuarem a busca. Ele se tornou uma figura controversa que gerou opiniões divergentes. Alguns o viam como um explorador corajoso que desafiou a ciência tradicional em busca da verdade bíblica. Outros o viam como alguém cuja empolgação o fazia enxergar coisas que na realidade não existiam. Independentemente de concordarem ou não com ele, Wyatt realizou algo importante. Ele transformou o sítio arqueológico de Darupinar de um lugar desconhecido em um dos locais mais comentados na pesquisa da arca em todo o mundo. Seu legado perdura através das muitas pessoas que ele inspirou. Eles continuaram pesquisando, fazendo perguntas e mantendo a esperança de que as histórias antigas pudessem conter mais verdade do que a maioria das pessoas acreditava. Wyatt demonstrou que uma pessoa determinada podia atrair a atenção do mundo inteiro para um lugar que outros haviam ignorado. Seu trabalho, certo ou errado, abriu caminho para que futuros pesquisadores utilizassem ferramentas e métodos melhores para estudar o mesmo sítio arqueológico. A conversa que ele iniciou sobre a Arca de Noé continuaria muito depois de sua morte. Andrew Jones continua a busca. Outro pesquisador chamado Andrew Jones retomou o trabalho muitos anos depois de Ron Wyatt. Jones era fascinado pelo mistério da arca desde jovem. Ele disse que começou a pensar na formação Darupinar quando ainda estava no ensino fundamental. Com o tempo, sua curiosidade se transformou em um compromisso sério. Ele se mudou para a Turquia para poder estudar o local mais de perto e passar mais tempo lá. Isso não era apenas um hobby para ele. Tornou-se a missão de sua vida. Andrew Jones lidera um grupo chamado Noah's Ark Scans. Com sua equipe, ele realizou investigações modernas no mesmo sítio arqueológico de Darupinar que Wyatt tanto apreciava. Mas Jones faz as coisas de maneira diferente de Wyatt.
Em vez de apenas observar a superfície ou usar ferramentas simples, o grupo de Jones utiliza radar de penetração no solo. Essa tecnologia é muito poderosa. Especialistas profissionais operam esse equipamento de radar. O radar consegue ver abaixo da superfície e criar imagens do que se encontra sob a terra sem precisar escavar nada. Isso significa que eles podem explorar sem danificar o local. Quando a equipe escaneou a formação, seu equipamento encontrou algo surpreendente. Dentro do montículo, entre aproximadamente 2,5 e 6 metros de profundidade, havia formas angulares e linhas paralelas. Esses padrões não eram aleatórios. Para Jones e sua equipe, pareciam as paredes ou os cômodos de uma estrutura. O padrão sugeria a existência de corredores ou câmaras internas. As formas apresentavam ângulos retos e linhas paralelas, o que os levou a pensar nas paredes ou vigas de sustentação dos cômodos. Jones observou que essas formas correspondiam ao que se poderia esperar da existência de convéses dentro de um navio, semelhantes aos andares de um edifício. O que diferenciou este trabalho foi que a equipe de radar veio de fora da comunidade de caçadores de ARC. Os operadores da máquina trabalhavam para uma empresa chamada Topa 3D, sediada no Oregon. Eles não tinham conhecimento do sítio Darupinar antes de iniciarem o trabalho. Ao realizarem as varreduras, ficaram surpresos com o que encontraram. Esses padrões subterrâneos não se pareciam com detritos geológicos típicos ou formações rochosas normais. Mesmo pessoas que não sabiam nada sobre a história da AR acharam os padrões incomuns. O grupo de Jones também realizou estudos cuidadosos do solo e da composição química. Eles coletaram amostras de solo de dentro da formação e da área imediatamente externa a ela. Os relatórios mostram que dentro da formação há mais matéria orgânica. Matéria orgânica significa materiais provenientes de seres vivos. O solo interno também apresenta níveis mais elevados de potássio, que é um mineral. O nível de pH que mede a acidez do solo também é diferente no interior em comparação com o exterior. Alguns cientistas da equipe acreditam que essas diferenças químicas podem ser provenientes de madeira em decomposição ou outros materiais orgânicos. Esses seriam os tipos de materiais que poderiam ser encontrados se algo feito de madeira tivesse sido enterrado ali há milhares de anos. Ao mesmo tempo, Jones é muito cauteloso com o que afirma. Ele afirma abertamente que, apesar dessas descobertas interessantes, ainda não encontraram um pedaço de madeira antiga totalmente preservado. O que eles chamam de vestígios são mais como indícios químicos ou sinais de estrutura do que pedaços de madeira ou artefatos diretos e óbvios. Ele e seus colegas fazem questão de ressaltar que não estão afirmando ter encontrado um arco completo e intacto. Eles discutem a possibilidade de arquitetura subterrânea feita pelo homem, baseada em padrões e indícios, mas não chegam a conclusões precipitadas. Jones também menciona a necessidade de mais pesquisas. Ele e sua equipe afirmam que esperam realizar perfurações com extração de testemunhos no futuro. Isso significa coletar amostras tubulares estreitas em profundidade na formação geológica para testar mais diretamente o que existe lá embaixo. Mas eles afirmam que não vão se precipitar nas escavações sem um plano sólido para proteger quaisquer vestígios frágeis. Eles querem explorar com cuidado, preservando ao mesmo tempo tudo o que possa ser encontrado. Eles entendem que, se danificarem o sítio arqueológico, evidências importantes podem ser perdidas para sempre. Essa pesquisa moderna traz nova vida às questões levantadas por Wyatt décadas atrás, quando ele usou sua intuição. Detectores de metal e pequenas amostras. Jones traz ferramentas mais avançadas, um conhecimento científico mais amplo e uma visão de longo prazo. Ele leva adiante o sonho, mas com mais cautela, mais verificações e um foco mais claro no que pode ser, de fato, verificado. Jones representa uma nova geração de caçadores de arcas que combinam paixão com paciência e esperança com ciência rigorosa.
impacto em crentes e céticos. A descoberta da Arca de Noé impactou as pessoas de diferentes maneiras, pois envolveu fé, ciência, história e curiosidade humana simultaneamente. Para muitos cristãos, a ideia de que uma estrutura semelhante à Arca de Noé pudesse realmente estar sob a terra foi profundamente emocionante. Eles a viram como uma lembrança de uma história que carregavam em seus corações desde a infância. Embora ninguém afirmasse ter chegado a uma prova absoluta, a ideia de que tal coisa pudesse ser real tornava o mundo mais mágico para eles. Sentiam-se encorajados pela noção de que uma história muitas vezes tratada apenas como uma lição ou um símbolo poderia, na verdade, ter raízes em um evento real de tempos remotos. Para esses crentes, essa descoberta soava como uma mensagem silenciosa, dizendo-lhes que histórias antigas, às vezes, escondem pequenos fragmentos de verdade sob camadas de tempo. Eles cresceram ouvindo falar de Noé, construindo uma arca gigante para salvar sua família e os animais de um grande dilúvio. Agora havia a possibilidade de que essa não fosse apenas uma história inventada. Isso lhes deu esperança e fortaleceu suas crenças. Muitos sentiram que a ciência e a fé finalmente estavam se encontrando de forma significativa. Apreciaram o fato de a tecnologia moderna estar sendo usada para explorar algo mencionado em seus textos sagrados. Cientistas abordaram a situação de maneira muito diferente. O foco deles permaneceu nas amostras de solo, nas leituras de radar, nas formas incomuns sob a terra e na possibilidade de que aquela área, outrora, abrigasse estruturas de madeira, agora transformadas em terra endurecida. Estavam fascinados, mas de forma cautelosa. Queriam medições, testes conclusivos e mais trabalho de campo antes de tirar qualquer conclusão. Para eles, a empolgação significava a oportunidade de examinar um enigma geológico, estudar a história da região e observar uma formação que não se comportava como as rochas circundantes. Enquanto alguns cientistas admitiam que a forma sob a Terra era surpreendentemente semelhante ao contorno de um antigo navio, outros argumentavam que a própria natureza pode criar formas que enganam os olhos. Montanhas, água, vento e gelo podem esculpir a paisagem em padrões incomuns ao longo de milhares de anos. Essa divergência, porém, não diminuiu a curiosidade. Pelo contrário, fez com que os pesquisadores quisessem coletar mais evidências, principalmente porque a formação não correspondia aos padrões naturais típicos da região. Os cientistas sabiam que precisavam ter cautela e não tirar conclusões precipitadas. Os estudiosos analisaram a descoberta sob outra perspectiva. Eles se preocuparam com o significado cultural, a longa tradição de histórias de dilúvio em todo o mundo, e como essa descoberta se encaixava na história da arqueologia e da religião. Muitos observaram que civilizações de diferentes partes do mundo compartilhavam relatos de um grande dilúvio. A antiga Mesopotâmia tinha histórias sobre o dilúvio. Os sumérios contavam histórias semelhantes. As primeiras narrativas judaicas incluíam o relato de Noé. Isso sugeria que algo significativo poderia ter acontecido na antiguidade, algo que muitas culturas lembraram e registraram. Alguns historiadores acharam interessante que o formato e a localização coincidissem com relatos antigos que mencionavam montanhas perto do Monte Ararat. Outros apontaram que afirmações semelhantes já haviam sido feitas antes, e muitas delas foram posteriormente descartadas. Assim, eles observaram essa nova descoberta com uma mistura de esperança e cautela. Queriam ver se ela resistiria a uma análise mais aprofundada. Lembraram às pessoas que afirmações extraordinárias exigem provas extraordinárias. O mundo em geral reagiu com uma mistura de entusiasmo e debate. Pessoas que nunca haviam se interessado por arqueologia, de repente se viram assistindo a vídeos, lendo artigos e acompanhando novas pesquisas. Crianças ficaram maravilhadas com a ideia de que uma história mais antiga que seus tataravós pudesse ter deixado marcas na Terra.
Os adultos se viram imaginando como as pessoas milhares de anos atrás construíam coisas, viajavam e sobreviviam a tempos difíceis. Mesmo aqueles que não acreditavam na história admitiram que a estrutura tinha um formato estranho e levantava questões que mereciam ser exploradas. Mas é claro, nenhuma descoberta desse tipo acontece sem controvérsia. Alguns céticos afirmaram que a forma era simplesmente uma formação rochosa, moldada por séculos de movimentação do solo. Outros apontaram que se uma enorme embarcação de madeira realmente existisse naquele local, seria quase impossível que seu contorno completo sobrevivesse por tantos milhares de anos. A madeira apodrece o metal, enferruja e o tempo destrói quase tudo. Alguns argumentaram que alegações anteriores sobre a arca haviam se revelado erros ou fraudes, portanto esta merecia um exame muito cuidadoso antes que alguém pudesse acreditar nela. Houve debate sobre a idade das amostras de solo, a precisão das leituras de radar, e se antigos fluxos de lava poderiam formar figuras que parecem artificiais. Alguns levantaram preocupações sobre ver o que as pessoas querem ver em vez do que realmente existe. Eles alertaram que a empolgação às vezes pode nublar a lógica e fazer com que as pessoas interpretem evidências pouco claras de maneiras que corroborem suas crenças. Significado contínuo e futuro. Por outro lado, aqueles que apoiaram a descoberta responderam pacientemente às críticas. Eles apontaram para as imagens de radar que mostravam linhas retas e compartimentos subterrâneos. Mencionaram os vestígios metálicos encontrados no solo que não correspondiam ao ambiente natural. Destacaram o fato de que as dimensões do sítio arqueológico eram próximas às descrições tradicionais de textos antigos. Eles não alegaram ter provas definitivas, mas insistiram que a formação merecia uma pesquisa séria, pois as evidências eram incomuns demais para serem ignoradas. Acreditavam que a própria controvérsia era saudável, pois o progresso científico muitas vezes surge de divergências que impulsionam as pessoas a investigar com mais cuidado. De muitas maneiras, a descoberta criou uma ponte entre a crença e a investigação. Pessoas que normalmente nunca concordam em nada, de repente se viram discutindo juntas sobre medidas, escritos antigos, geologia e civilizações antigas. Até mesmo as discussões geravam um senso compartilhado de admiração, pois mostravam que os humanos ainda se importavam profundamente em entender de onde vieram e quais histórias moldaram seus ancestrais. Isso lembrou ao mundo que mistérios ainda se escondem em montanhas, desertos, florestas e camadas da terra, esperando para serem descobertos. O significado da descoberta continua a se desdobrar, pois o trabalho está em andamento. Mais estudos estão sendo realizados, mais testes estão sendo preparados e mais pessoas estão acompanhando do que nunca. Os cientistas planejam perfurar mais fundo para coletar amostras de grandes profundidades. Eles querem analisar essas amostras em laboratórios usando os equipamentos mais avançados disponíveis. Esperam encontrar vestígios de materiais orgânicos antigos que possam ser datados com precisão. Querem compreender a composição química de tudo o que foi encontrado no sítio arqueológico. O que torna este momento único não é apenas o formato no solo ou a localização que se encaixa em uma história antiga. É a combinação de novas tecnologias, trabalho de campo paciente, testes repetidos e a disposição dos especialistas em examinar tudo sem tirar conclusões precipitadas. Os caçadores de arcas anteriores frequentemente faziam afirmações ousadas com base em evidências limitadas. Essa nova geração de pesquisadores trabalha com mais calma e cautela. Eles publicam suas descobertas e convidam outros cientistas para revisar seus trabalhos. Eles admitem quando não sabem algo. Seja a estrutura realmente os restos da Arca de Noé ou uma formação natural muito incomum, ela já mudou a forma como as pessoas exploram a história. Ela impulsionou os cientistas a aprimorarem ferramentas de escaneamento e a desenvolverem melhores maneiras de ver o subsolo sem escavar. Isso incentivou os arqueólogos a estudar regiões que foram negligenciadas por muito tempo por parecerem remotas ou improváveis demais.
inspirou os estudiosos a revisitar histórias antigas com renovada curiosidade e a formular novas perguntas sobre o significado dessas histórias. A descoberta também mostrou que a tecnologia moderna pode ajudar a responder a perguntas muito antigas. O radar de penetração no solo, a análise química do solo e o mapeamento digital são ferramentas que não existiam quando os exploradores anteriores procuraram a Arca. Essas ferramentas permitem que os pesquisadores coletem informações que eram impossíveis de obter antes. Elas podem criar imagens detalhadas do que se encontra sob a superfície. Eles conseguem medir diferenças químicas com grande precisão. Podem comparar dados de diferentes partes do local e procurar padrões. No fim, a conclusão mais honesta é que a descoberta é fascinante, mas não totalmente comprovada. Alguns detalhes correspondem às expectativas, enquanto outros precisam de mais estudo. Há entusiasmo, mas também cautela. Há esperança, mas também paciência. A verdade ainda está sendo desvendada camada por camada, teste por teste, e isso por si só torna a história poderosa. Ela lembra ao mundo que a história não está resolvida, que a Terra ainda guarda segredos e que às vezes até mesmo uma forma simples sob o solo pode unir as pessoas em admiração, reflexão e um renovado desejo de compreender o passado. O sítio de Derupinar pode conter os restos de um navio antigo ou pode ser uma formação geológica notável que por acaso se assemelha a um. De qualquer forma, conseguiu realizar algo importante. Deu início a conversas entre cientistas e crentes, entre céticos e sonhadores, entre o passado e o presente. Mostrou que as histórias antigas ainda importam para as pessoas hoje em dia e que a busca pela verdade pode unir pessoas de diferentes origens e crenças. Enquanto a pesquisa continua, o mundo observa e aguarda na esperança de que cada novo teste traga respostas para perguntas que intrigam a humanidade há milhares de anos. A jornada para descobrir a verdade continua, e essa jornada em si se tornou parte da história. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal e também clique no próximo vídeo que aparecerá na sua tela.